Oi, gente. Vamos começar. Fala, galerinha, beleza? Vamos lá. Hoje nós temos nosso último tópico. Depois desse tópico, depois do feriado, né, nós teremos a nossa prova. E depois da prova, é, ter... minto. É o nosso último tópico. Na próxima aula, que vai ser no dia 14, nós vamos fazer uma revisão geral. E aí sim, a gente vai falar sobre a prova, beleza? Vamos dar uma recapitulada no que a gente viu nas últimas aulas. É, o que a gente vem trabalhando no quesito de língua portuguesa? A gente está falando da língua portuguesa de uma maneira muito mais prática, lembram? A gente fala da língua portuguesa no uso do dia a dia. Por que é importante a gente saber falar e entender as nuances da nossa língua, principalmente no nosso campo de comunicação, né? Na sua totalidade. Não só na nossa área técnica ou só no nosso emprego. O que eu venho sempre batendo na tecla com vocês aqui é que muito importante que a gente tenha consciência da importância da língua portuguesa, principalmente da nossa linguagem, porque é através dela que a gente se comunica, que a gente se humaniza. Então, nós partimos do pressuposto da norma culta, a gente deu uma revisada, o que é a norma culta, qual a importância das normas linguísticas e também das variedades linguísticas, principalmente no Brasil, um país territorialmente extenso, um país que tem muitos falares, povos muito distintos, línguas muito distintas, presas dentro do mesmo local geográfico. E como que essas pessoas conseguem conversar entre si, conseguem ser entendidas, mesmo que tenha uma palavra ou outra que seja diferente ali, com o mesmo significado, a gente tem um português base, né? Português culto, um português normativo, que é onde a gente está orientado para a gente conseguir se entender. A gente falou sobre a importância de saber cada partezinha da frase isoladamente, que é a morfologia. A gente viu a importância de saber escrever muito bem, a importância da ortografia, de utilizar a acentuação, de utilizar a pontuação correta. A gente também passou pelas expressões problemáticas, que são aquelas expressões que, por falta de uso, a gente pode confundir ou pode errar o significado. Nós falamos também sobre a principal diferença entre as funções da sintaxe, né? Denotação e conotação. Por que a gente tem dois tipos de linguagem? Por que a gente tem linguagem figurada e também a linguagem mais dicionarizada, mais denotativa, a linguagem literal? A gente falou também sobre os elementos da função sintática, lembra? Sujeito, predicado, complementos, objetos, adjuntos. Por quê? Porque tudo que a gente fala precisa ser pré-estabelecido. A gente viu a questão da morfologia, né, que é a parte mais separadinha, cada uma tem um nome, uma função, ela varia de uma forma, e na função dos elementos da sintaxe a gente viu o conjunto da obra, a informação completa, ela precisa, o verbo pede uma regência, o verbo precisa da regência certa para ele ter aquele sentido naquela oração, para ele ter aquele sentido naquele contexto. E na última aula nós falamos sobre concordância. Por que a gente tem a concordância? Para ficar bonito de ouvir, para ficar bonito de falar, para seguir a regra certinha. Nós vamos fechar nossa aula hoje falando sobre a importância dos gêneros textuais, gêneros e tipos. A gente vai diferenciar um pouquinho. Por que a gente fecha a nossa disciplina em gêneros textuais? É a mesma. A gente está seguindo a mesma ordem de quando a gente aprende na escola, lembram? A gente aprende cada palavrinha separadinho lá na primeira e segunda série e vai avançando. E qual que é o último tema, o último tópico que a gente estuda no ensino médio? Tipologia textual, que é o que mais conta ponto no Enem e alguns outros vestibulares. Por quê? Porque é através do texto que a gente se mostra para o professor, para o nosso corretor, no caso. Então, saber falar muito bem, se portar muito bem na linguagem não quer dizer que seja uma coisa só da oralidade ou da escrita. Precisa ser em ambos. E hoje a gente vai passar
vai dar uma lida, uma relembrada no que são os gêneros, como que a gente trabalha os gêneros e como que a gente transmite a nossa ideia, o nosso pensamento, a nossa comunicação. Lembram? Tudo que a gente está falando aqui é baseado na nossa comunicação. Como que a nossa comunicação ela precisa ser diluída, dissolvida de uma forma que ela seja entregue na sua completude para todo mundo. Beleza? Deixa eu subir aqui o slidezinho pra gente começar. Vai. Gêneros. Vamos lá, então. A gente vai falar hoje sobre os gêneros textuais. Vocês estão me ouvindo certinho? Ixi, peraí que eu... Acho que voltou agora o som, né? Voltou sim. Vamos lá. Deixa eu subir aqui pra gente continuar. Vamos lá. A gente vai falar sobre gêneros textuais. Por que que a gente vai falar sobre gêneros textuais? Porque agora nós vamos tratar sobre a função social do texto. O que que isso quer dizer? Dependendo da situação onde a gente vai estar inserido, a nossa intenção comunicativa precisa ser pré-estabelecida e precisa ser bem definida. Por quê? Tudo que a gente fala tem um objetivo, lembram? Tudo que eu falo precisa ser entendido, tudo que vocês falam precisa ser entendido. Por isso que a gente tem as nuances da linguagem, a gente tem as formas de falar diferentes. Por quê? Porque o nosso objetivo é se comunicar. Tudo na nossa vida é comunicação. No texto, isso é baseado na função social daquele texto, no gênero, no tipo daquele texto. O gênero ele é baseado no objetivo dele. Qual a função daquele texto naquele contexto, naquele momento? Por isso que a gente está vendo os gêneros textuais. O gênero ele vai se adequar ao uso que a gente faz dele. Ou seja, dependendo do objetivo do autor, né, do que a gente quer passar para outra pessoa, dependendo do receptor, dependendo do contexto, a gente tem características específicas que vão determinar a qual gênero esse tipo de texto ele pertence. Todo o processo da nossa comunicação, ele se dá através de gêneros textuais. Por quê? Porque a gente se comunica o tempo inteiro. Então, tudo que tiver relacionado com os gêneros textuais está totalmente ligado à história da comunicação e também à nossa linguagem. Cada gênero textual ele vai apresentar uma forma específica, porque é essa forma que vai dar para a gente uma classificação. Vai ser através dessa forma que a gente vai conseguir identificar qual classe ele faz parte. Os gêneros textuais eles também estão em constante evolução, assim como a linguagem. Lembra que eu falei para vocês? A gente tem uma língua que ela evolui todos os dias, ela evolui ao longo do tempo. Por quê? Porque a nossa língua é uma língua viva. A gente. Opa, travou aqui de novo. A gente precisa se comunicar a todo momento. E a gente só se comunica e se coloca numa relação de comunicação quando a gente se insere naquele contexto e faz parte daquele contexto. Então, a linguagem, a língua, além de evoluir a todo momento, no processo de comunicação, o gênero textual também evolui. Por quê? A necessidade, sabe aquele estado que a necessidade dita o homem? Com a comunicação é a mesma coisa, com a linguagem é a mesma coisa. Dependendo do contexto, a gente pode criar novos gêneros ou juntar um gênero no outro e criar um gênero diferente. Por quê? Porque a nossa linguagem é uma linguagem viva, uma linguagem totalmente mista. A gente mistura muita coisa na hora de a gente falar. Por quê? Porque a gente tem formas de falar diferentes, maneiras de falar diferentes, assuntos diferentes ou abordagens diferentes para o mesmo tema. Então, da mesma forma que a nossa linguagem é viva, a nossa predominância textual também é. Mas a gente sempre tem que lembrar que partindo para o lado da teoria, quando a gente tem um texto escrito, um texto falado, previamente elaborado, a gente tem uma linguagem predominante. É isso que a gente vai ver hoje.
mesmo que a gente tenha diferentes gêneros textuais que têm estruturas diferentes, com características diferentes, a gente tem que entender que esses gêneros e essas características são altamente flexíveis e adaptáveis. Então, a gente não tem só uma estrutura fixa, a gente tem uma predominância de uma estrutura, mas ao mesmo tempo a gente pode mesclar com várias outras. Por isso que a gente fala que no gênero textual a gente tem um processo de transmutabilidade. O que que é isso? Quando a gente pode criar novos gêneros a partir dos gêneros que a gente já tem. Por quê? Porque a nossa comunicação precisa dessa mudança. Então, a necessidade faz o homem, a necessidade também faz a comunicação. Dependendo da necessidade da nossa comunicação, a gente consegue adaptar a nossa linguagem e também os nossos gêneros textuais. O que é muito comum a gente confundir quando a gente fala sobre gêneros e tipos textuais. A gente tem dois tipos de características e categorias diferentes. Os gêneros são aqueles que têm uma função específica na fórmula da comunicação, e os tipos são classificados através da estrutura padrão. Então, a gente tem algum exemplo como gênero: carta, conto, crônica, receita, bula. Por quê? Porque ali a gente tem um padrão comum que cumprem a mesma função. Tá mais fácil a gente observar por esse quadrinho aqui, ó. Nos gêneros, a gente tem características comuns presentes no mesmo texto que têm a mesma finalidade. E nos tipos, a gente tem as estruturas fundamentais ali. Então, num a gente trabalha as características e no outro a gente trabalha só a estrutura. Nos tipos, a gente tem o texto dissertativo, argumentativo ou expositivo, texto descritivo, narrativo e injuntivo. No gênero textual, como ele é feito, ele é formulado e identificado através das características, a gente pode ter diferentes tipos textuais dentro de um gênero textual. Um exemplo que tenho para vocês é uma receita culinária. A gente tem uma lista de ingredientes necessários para aquele preparo, então a gente tem um texto descritivo e a gente tem um modo de preparo. Também um tipo de texto diferente, que é o texto injuntivo. Então, o tipo é aquela categoria de organização estrutural, onde a gente tem uma sequência disponível e essa sequência ela é rigorosamente seguida. No tipo textual, o autor ele está ali escolhendo como que ele vai trabalhar aquilo, como que ele vai chegar no objetivo dele com aquele tipo de texto. Um exemplo bom para vocês lembrarem é o texto do Enem, o texto de vestibular. Qual é a ideia do texto dissertativo argumentativo? É fazer com que quem está lendo meu texto se convença com aquilo que eu estou escrevendo. Então, eles nos dão um tema, alguns fragmentos de texto, algumas imagens e pedem para que a gente elabore uma estrutura, um texto falando sobre aquele tema. Que a gente faz? A gente mescla ideias, mistura ideias que a gente tem, insights que a gente tira das informações que a gente tem, e a intenção é convencer quem está lendo de que aquilo que a gente está falando é ok, é correto, é o certo. Então, a gente tem aí um tipo textual, que é um texto dissertativo argumentativo, que tem a função, o objetivo de convencer quem está lendo de que aquilo que eu estou escrevendo é o que falta, é o que é necessário. Ambos os textos, os gêneros textuais quanto os tipos textuais, eles existem de uma forma paralela. Por quê? Porque eles partem de posicionamentos distintos. Que posicionamentos são esses? São posicionamentos diversos. E eles estão ali só para categorizar e organizar a variedade de textos que a gente tem hoje na nossa sociedade. Lembrando que temos uma sociedade territorialmente extensa, territorialmente mista, é, socialmente diferente, socialmente mista. Então, isso também influencia muito na nossa produção.
Por isso que a gente fala que, dependendo do texto, ele pode ter mais de um tipo. Por quê? Porque na linguagem, tanto falada quanto escrita, a gente consegue diversificar, misturar sequências linguísticas diferentes para construir um texto. Por quê? Qual é a nossa ideia? Na evolução, conforme a gente vai escrevendo, conforme a gente vai aprofundando a nossa escrita, a nossa leitura, a gente visa potencializar tudo aquilo que a gente escreve. Lembram quando eu falei com vocês que ler bastante, lá na primeira aula, é muito importante porque aumenta o repertório linguístico, faz com que a gente tenha mais facilidade na hora da produção? A mesma coisa acontece com o texto escrito. A gente só consegue escrever muito bem quando a gente consome, quando a gente pratica isso muito bem. Quando a gente vê um filme, uma série, uma vez, o que acontece? A gente absorve informações superficiais. Se a gente gosta muito, a gente assiste mais vezes, a gente vai é, pegando desse texto, desse filme, dessa série, sei lá, algumas informações que lá no primeiro momento passaram desapercebidos. Por quê? Porque a gente não se aprofundou. Com a escrita é a mesma coisa. Toda vez que a gente se aprofunda num tema, a gente consegue escrever muito melhor. A gente consegue escrever de uma forma mais fluida, de uma forma mais complexa e também mais completa. Então, é importante lembrar que, dependendo da nossa intenção, os tipos de texto que a gente pode ter, ele tem hierarquias e arranjos diferentes. E essa hierarquia, esse arranjo, ele vai depender sempre de qual é o nosso posicionamento, qual é a nossa intenção com esse texto. Por um exemplo, a gente tem aí a notícia que tem uma notícia que tem predominância de um texto narrativo. Por quê? Porque ela conta um fato. Mas também, dependendo da forma como esse texto é contado, a gente pode ter aí um texto mais descritivo, um texto mais demonstrativo. Por quê? A gente vai precisar apresentar algumas coisas ou falar sobre algumas informações que num texto totalmente narrativo a gente não falaria. Então, a gente tem sempre uma mescla dos dois. Então, toda vez que a gente falar sobre gêneros textuais, a gente vai falar sobre o conceito que é um pouco mais amplo. Ele parte da intencionalidade. Então, a gente tem a característica de um texto, dependendo da forma que esse texto quer ser passado para o ouvinte. É a mesma coisa com o que a gente fala. A gente tem as características na hora da gente falar alguma coisa, tratar alguns assuntos. Por quê? Porque a gente entende que a nossa fala tem uma função sociocomunicativa, lembram? Lá na primeira aula, quando eu comecei a falar com vocês que tudo que a gente fala precisa ser entendido, a nossa comunicação não pode ser uma comunicação vaga, ela não pode bater e voltar, ela tem que sair do nosso aparelho fonador, né? Tem que sair da gente, chegar na outra pessoa de uma forma que a outra pessoa entenda. Um gênero textual é a mesma coisa. Então, quando a gente fala sobre gêneros textuais, a gente precisa entender que o primeiro elemento que a gente tem aí é basicamente essa função social. A gente precisa identificar qual que é a finalidade, qual que é a utilidade, qual que é a importância desse texto na sociedade e na formação cultural dessa sociedade. Por quê? Todo texto que a gente produz, ele precisa valorizar a nossa linguagem, principalmente como uma ação comunicativa ou uma ação social. Por quê? Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente produz, nasce de um intuito, de uma necessidade, seja uma necessidade pessoal ou uma necessidade coletiva. Por quê? Porque tudo que a gente fala é uma informação que a gente passa para o mundo. Lembram quando a gente falou sobre a linguagem ser a parte que humaniza o homem é a parte que faz com que aquele homem viva perante a sociedade, viva ali diante daquela sociedade de uma maneira muito mais abrangente. Por quê? É através da nossa linguagem que a gente se comunica. No texto escrito é a mesma coisa. Então, quando a gente vai entender o conceito amplo de um texto, a gente precisa primeiro olhar qual é a função social daquele texto. Por que que aquele texto ele tem essa característica? Qual a função sociocomunicativa dele? Segundo elemento é o gênero. O que que é esse gênero? É a parte que envolve os participantes dessa interação. Lembra que eu falei que a nossa comunicação ela tem sempre uma tríade?
quem fala, com quem se fala ou de que se fala, no texto é a mesma coisa. A gente tem sempre ali a relação entre autor, leitor e também sobre o assunto. Por quê? Porque a gente precisa falar sobre algo. Lembram quando eu falei que cada um tem uma forma de falar, a gente tem uma forma de se mostrar, seja um status ou não? Por quê? Porque a gente precisa marcar a nossa posição como autor, como locutor socialmente, dependendo de uma cultura, dependendo de um modo, dependendo de uma identidade. Por quê? Porque isso influencia totalmente no nosso texto, na recepção e também na formulação dos nossos textos. Por isso que a gente fala que interlocutor e os interlocutores são os elementos essenciais da comunicação e também dos gêneros textuais. Porque na comunicação oral a gente tem sempre uma pessoa falando sobre algo para uma outra pessoa, e quando a gente tem é, como que eu posso falar? Quando a gente tem uma identidade, uma maneira de se comunicar de uma forma muito mais prática, a nossa comunicação fica mais completa, fica mais fácil da gente conversar, da gente se entender. Por quê? Campos conhecidos, pessoas que têm uma comunicação mais fluida, ocorre de uma maneira mais fácil. Por isso que eu falei com vocês que conversar com o irmão, conversar com um amigo, com um cônjuge, com um filho, com um pai, com mãe, é muito diferente do que conversar com o chefe. Conversar com um chefe de Estado, conversar com uma pessoa socialmente e hierarquicamente mais alto do que a gente, num nível superior. Por quê? Porque a gente entende que a nossa comunicação não é a mesma para todos. A nossa comunicação, ela precisa ter esse processo ter, de falar, ser entendido. No texto é a mesma coisa. A gente precisa sempre considerar quem está escrevendo e para quem está escrevendo. No meu período de faculdade, no primeiro ano, o que aconteceu? Eu tive uma disciplina, Filosofia da Educação, e o meu professor meu professor da época, pediu para que nós lêssemos um livro que ele escreveu com alguns outros filósofos. E isso foi na primeira aula. E nos deu uma xerox do livro, de um capítulo. Pediu para que a gente lesse e levasse um resumo na próxima aula. Sem consultar nada na internet. A gente só tinha que fazer tinha que fazer o resumo só com aquilo que a gente estava tendo o primeiro contato ali. O que aconteceu? Eu não entendi bulhufas do que estava escrito ali. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento daquele campo. Então, eu tinha um conhecimento muito superficial de filosofia. Então, na aula seguinte, quando a gente chegou, era uma turma muito grande, ele perguntou, deu alguns tópicos, e dois ou três alunos de 50 levantaram a mão porque era de conhecimento deles. Por quê? Porque eles já vinham partindo desse campo mais filosófico. Quem não tinha contato, no meu caso, a gente ficou meio na superfície do texto, a gente ficou na parte mais visível, na parte mais compreensível, a gente não conseguiu se aprofundar. Foi aí que a gente entendeu a importância de saber para quem a gente escreve. E foi o que ele tratou nessa aula, que não basta só ter um conhecimento superficial, a gente precisa se aprofundar naquilo que a gente fala. Então, mesmo que a gente escreva, que a gente comunique com outras pessoas de outras áreas, a gente precisa entender que toda a nossa produção é, linguística, ela precisa considerar principalmente quem está escrevendo e para quem está escrevendo, quem está falando para quem está ouvindo. Eu até comentei com vocês que vocês, no campo prático de vocês, não vão falar com o paciente termos totalmente técnicos. Por quê? Porque provavelmente ele não vai conhecer, não é da área dele. Só quem conhece esses termos mais técnicos é quem é da área da saúde. Então, o que que a gente vai fazer? Igual eu tenho feito com vocês, igual a mamãe passarinho. Mastiga, mastiga, mastiga e coloca na boquinha do passarinho, não é assim que ela faz? Por quê? Porque é uma forma de alimentar o filhotinho dela. Da mesma forma que acontece comigo. Eu destrincho a teoria da língua portuguesa e trago para vocês de uma maneira mais fácil, para que vocês entendam de uma maneira mais fácil e menos teórica. Porque qual é o nosso intuito aqui? Trabalhar isso, comunicação. Da mesma forma que vocês também trabalharão isso
no campo de vocês. Só que não só a parte comunicativa, né? Vocês também terão a parte prática, mas vocês precisarão lidar com pacientes, com pessoas, com estagiários que não vão saber o que vocês estão falando. E o que que vocês vão fazer? Traduzir para eles, falar novamente até que eles entendam, porque vocês vão estar considerando vocês, enquanto hierarquicamente, né? Sabendo mais sobre aquilo, vão saber traduzir aquilo e passar para o outro que não sabe, porque ele está num nível abaixo de conhecimento sobre isso, digamos assim. Então, quando a gente tem um texto, seja oralmente falando ou escrito, a gente tem que considerar a função sociocomunicativa desse texto, precisa considerar é, quem escreve para quem escreve e também o local cultural onde esse texto está sendo inserido. Não adianta a gente trabalhar na nossa linguagem algo fora da nossa percepção, fora do nosso conhecimento e fora da nossa cultura, porque somos seres socialmente construídos. A gente se constrói naquela sociedade, a gente evolui dentro de uma outra sociedade, mesmo que a gente ande e caminhe por outras sociedades, a gente tem sempre uma raiz presa em algum lugar. Por quê? O local cultural onde a gente cresce, onde a gente aprende, influencia muito naquilo que a gente produz como ser humano e como comunicador. Vamos lá, então. Isso sobre os gêneros. Os tipos, a gente lembra que os gêneros são sobre as características e os tipos são sobre as estruturas. Nos tipos textuais, a gente vai ter a estrutura ali com uma finalidade. Então, a gente vai ter cada tipo de texto com uma função. Essa função vai ter um modo específico, uma estrutura específica para fazer com que essa comunicação seja mais prática. De primeiro texto, a gente tem aí o texto dissertativo argumentativo, que é aquele texto que tem a ideia de defender, tem a finalidade de defender uma ideia. É o texto que a gente tem sempre no Enem, em vestibular, que é o texto que a gente tem que fazer a pessoa que está lendo concordar com tudo aquilo que a gente está falando, com o nosso pensamento. Por isso que a gente tem essa estrutura. A gente tem a estrutura pensada e formulada para que é, essa esse objetivo seja alcançado. Então, a gente tem aí a introdução, que é quando a gente apresenta a nossa tese, apresenta as nossas ideias. A gente tem o desenvolvimento, que é quando a gente expõe como esses argumentos que a gente deu lá na introdução são bons. A gente vai reforçar a nossa tese. E a gente tem a conclusão, que é quando a gente mostra que essa nossa ideia é tão boa que a partir dela a gente pode ter uma melhoria ou a gente pode evoluir, digamos assim. Por que que a gente tem esse tipo de texto em Enem vestibular? Porque são os textos que fazem com que a gente produza e demonstre o nosso domínio e também a nossa ideia de construção. Por quê? A gente consegue nivelar o texto de uma forma que faz com que essa construção ela se encaixe. Então, se a gente tem um texto que a gente tem as teses ali e não consegue fazer com que essas teses conversem, a gente entende que quem está produzindo esse texto é uma pessoa que não consegue fechar um ciclo, fechar um pensamento. É uma pessoa que tem talvez uma cabeça muito bagunçada, uma cabeça muito com muitas informações, essas informações não conseguem se conectar. O texto dissertativo argumentativo, principalmente vestibular, ele tem número de linhas X para ser produzido e ele tem um tempo mínimo. Por quê? Porque a gente precisa que essa construção seja uma construção lógica. Por isso que a gente vem pedindo para os alunos desde a primeira série fazer produção textual, para que isso seja uma coisa muito prática, para que, da mesma forma como a gente se comunica na oralidade, a gente também se comunique na escrita de uma maneira muito mais fluida, muito mais leve. Então, esse tipo de texto é o texto que vai estar ali para convencer uma pessoa, convencer que a ideia que a gente está defendendo é uma ideia ok, é uma ideia correta. A gente tem também o texto expositivo ou dissertativo expositivo, que a característica principal dele é expor uma informação através de uma explanação
ou uma conceitualização, ou uma comparação. Diferente do argumentativo, ele não tem a ideia de persuadir ninguém, de levar o leitor a concordar com nenhuma tese. Como exemplo de texto positivo, a gente tem aí uma palestra, seminário, uma entrevista. Por quê? Porque a gente só está explanando algo ou um assunto. Outro tipo textual que a gente tem é o texto narrativo, que é aquele primeiro textinho que a gente aprende. Lembra lá na escolinha? Por que que a gente usava aquele caderno? Pelo menos eu usei aquele caderno meia pauta, que era metade folhinha de uma página e outra metade era uma folha em branco. Para que a gente produzisse e instigasse o nosso pensamento, a nossa criatividade. Por quê? Porque através desse texto que a gente consegue entender a relação entre os personagens, alguns personagens, né, contextualizados no espaço, no tempo, contando uma história a partir de um ponto de vista específico, que é o ponto de vista do narrador. Então, o que a gente trabalha no texto narrativo, a gente trabalha isso, essa relação entre personagem, tempo e espaço, através de um único ponto de vista. Esse ponto de vista ele pode ser desenvolvido em uma terceira pessoa ou em uma primeira pessoa. Em terceira pessoa, quando a gente tem o narrador que conta a história, e em primeira pessoa é quando esse narrador, além de narrar, ele também faz parte dessa história, dessa construção. Onde a gente encontra um texto narrativo, conto, fábula, crônica, romance, novela. Esse caso de novela aqui, eu não falo só sobre novela gênero literário, eu falo também sobre novela que a gente vê na televisão, essa construção. O que é uma novela? Uma história criada com personagens no espaço e no tempo, é, contada sob o ponto de vista. De quem que é esse ponto de vista? O autor. Ele pega um acontecimento cotidiano e traz de uma forma totalmente é, dramatizada. É também uma criação, também é um texto narrativo, porque também mostra essa relação entre os personagens no tempo e no espaço. A gente tem também o texto descritivo, que é aquele que tem finalidade de oferecer rios de detalhes, seja sobre o objeto, sobre ou algum evento. Então, a característica principal desse tipo de texto é o uso de uma grande quantidade de adjetivos, onde a gente vê isso, diário, relato de viagem, geografia, anúncios classificados, cardápio. Por quê? Porque a ideia é que a gente bata o olho e consiga identificar tudo que está ali. O que a gente vê no cardápio? Que já aconteceu muitas vezes comigo aqui. A gente vai em um lugar e vê uma foto de um hambúrguer. E é lindo. Pede. Quando chega, às vezes não é tão bom, às vezes não é tão bonito. Por quê? Porque a gente se pega mais pela imagem. Sabem a ideia de comprar uma coisa na internet ser muito bonitinha? Tá muito bonito. A gente tem a mania de bater o olho, identificar e querer aquilo, mesmo que pareça bonito ali na foto. Mas se a gente não lê a descrição, não lê como que aquilo funciona, para que aquilo serve, como que aquilo vem pronto, às vezes a gente pode literalmente dar com os burros na água. Onde a gente vê muito isso? Eu, particularmente, quando a gente vai comprar alguma coisa em alguma plataforma. Um exemplo é, sei lá, X. Quando a gente vai comprar alguma coisa, abre uma foto, é legal, beleza. Eu, por exemplo, eu abro alguma coisa, é legal. Vou ver a descrição, vou ver os comentários, e se tiver foto, melhor ainda. Por quê? Porque hoje, com essa tecnologia, depois de passar tanto tempo comprando uma coisa na internet sem saber como era no final, não ser nada daquilo que a gente esperava, hoje a gente não tem essa noção. A gente precisa de uma riqueza de detalhes maior para que a gente adquira aquele produto, para que a gente compre aquele curso. Por quê? Porque não basta só bater o olho e comprar. O texto descritivo ele é basicamente isso. Quando a gente tem essa riqueza de detalhes sobre alguma coisa. Por quê? Porque isso vai mostrar para a gente se aquilo ou aquele produto é bom ou não. Temos também o texto injuntivo. O que é o texto injuntivo? É o texto que tem a finalidade de instruir,
de orientar uma ação ou de dar uma ordem para pensamento. Então, a principal característica deste tipo de texto é o uso de verbos no imperativo, onde que a gente vê muito esse subjuntivo. Propaganda, manual de instrução, bula de remédio, receita culinária. Porque qual é a ideia ali? É dar uma ordem para o leitor que vai excluir qualquer outra forma de ação, para fazer com que o leitor siga rigorosamente aquele passo para que ele tenha resultados completos. Então, toda vez que a gente consegue identificar o tipo textual, a gente precisa também entender e lembrar que é muito importante a gente também trabalhar a linguagem e o meio de comunicação onde a gente está ali utilizando dessa linguagem, né? O meio de divulgação. Por quê? Nem todo texto ele vai utilizar uma linguagem totalmente visual. E lembram que eu falei que uma placa não é uma linguagem visual, mas daí porque já é social, socialmente fundamentado? Então, é sempre bom a gente lembrar que temos tipos diferentes, números diferentes, e a forma como a gente fica, dependendo do meio de comunicação, do meio de divulgação, isso também vai interferir na nossa comunicação. Um exemplo é o Instagram, quando a gente vê um post sobre alguma coisa ou no Facebook, a gente tem imagens que tem uma descrição. Essa descrição ela precisa ser detalhada para que faça efeito, concorda comigo? Uma plataforma no site é a mesma coisa. Diferente de quando, há uns anos atrás, a gente não tinha isso. A gente só tinha ali ou uma imagem, um textinho falando sobre aquilo. Por quê? Porque antigamente a nossa linguagem, meio de comunicação, não era essa. Porque a nossa ideia não era vender um produto. Hoje, o que que a gente tem visto muito nas redes sociais? Os blogueiros que vendem produtos, vendem as coisas, canais de produtos deles. Fazer com que a pessoa que está assistindo aquilo adquira o que eles estão vendendo, no caso, aquilo que eles estão vendendo. Como que eles fazem isso? Através da comunicação. Não é só vai falar, ah, é bom, eu uso bastante, comprem. Não, eles precisam mostrar para o público como que aquilo muda a vida, como que aquilo pode ser bom em determinada área. Por quê? Porque a gente tem uma como se a partir do que a gente vê. A mesma coisa com a nossa linguagem. Mas tá profissional da área de saúde que não sabe falar aspectos da área de saúde da área dele. Por quê? Porque a gente precisa ter um nível de conhecimento, um nível de linguagem que transpareça, que a gente sabe trabalhar naquilo, que a gente consegue trabalhar com aquilo de uma maneira muito mais prática. Deixa eu ver se para hoje era só isso. Acho que sim. Acho que hoje ficamos gêneros.